Grande Danilo, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Danilo, eu vou começar o podcast com você, tá? E vou trazer duas importantes questões a nosso ver. A primeira é como podemos relacionar a medicina, principalmente essa medicina esportiva, com mobilidade urbana? E a segunda, por que o brasileiro utiliza o atual sistema de mobilidade urbana como uma desculpa para ser sedentário? Perfeito. Então, como eu iniciei, se a gente entende o porquê das coisas, né, fica muito mais fácil da gente programar, da gente propor uma ação. E o que é que faz com que as pessoas procurem um médico? Então, qual é a função do médico na sociedade? Eu sempre bato nessa tecla. O médico, ele não é aquele indivíduo que vai simplesmente agir no momento agudo da doença. Então, eu não faço uma assistência unicamente a um infarto, a um AVC, a um quadro de uma infecção. Prevenir também é tratar. E a medicina esportiva, ela tem essa grande visão de chegar antes das doenças, né? Então, a cidade, ela é uma grande fornecedora de serviços e dentre eles um serviço prestado é saúde, né? Só que a gente tem que entender que saúde, o contexto da saúde, e aí a gente pode ser só um bate-papo em relação a esse termo. Saúde não é simplesmente a ausência de doença, né? O saúde é um bem-estar físico, mental, social, é um contexto muito mais amplo. E aproveitando, né, esse momento de pandemia, de toda a dificuldade que a gente está vivendo, a gente está entendendo o impacto que sedentarismo, obesidade, hipertensão, que o diabetes causam na nossa vida, no nosso sistema de defesa, e são todos esses fatores de risco para uma morte precoce. Então, novamente, a medicina esportiva tem uma grande bandeira de programar o exercício como remédio. Então, da mesma forma que você que tem alguma doença se propõe a tomar um comprimido, de fato, as medicações elas existem por um motivo, né? O comprimido que vai na farmácia, que ele tem uma ação, que ele tem uma dose, ele tem um intervalo, ele tem uma frequência de ser tomada, o movimento ele também deve ser visto como isso. E a cidade, né, e, em diversos contextos, vai ser uma grande promovedora ou não, né, dessa adesão em relação ao movimento. A gente pode entrar em contextos de ciclofaixas, de arborização, de segurança pública, isso pensando tanto no contexto, né? A gente pode colocar um parênteses lá para o contexto privado ou para o geral mesmo, contexto de saúde pública, estamos falando em cidade. Então, se você tem uma proposta, existem algumas coisas que a gente vai ter um bate-papo ainda, né, em relação a isso, mas algumas cidades, como a cidade de Paris, por exemplo, que ele tem um projeto que em qualquer ponto da cidade que você se desloque, você não demore mais que um quarto de hora. Então, isso tudo é programado em relação a ciclofaixas, né, o uso do automóvel, o particular, ele é deixado um pouquinho de lado, o transporte público ele é mais bem utilizado, e até, né, skates, bicicletas, então, enfim, todo esse contexto, né? E em relação ao seu segundo questionamento, né? As desculpas, né, na verdade, em relação à adesão. Eu acho que o grande ponto-chave é o início do bate-papo. O porquê. O brasileiro ainda não entendeu o real motivo de ser fisicamente ativo. Você ter uma proposta de tratar o sedentarismo, de tratar a obesidade, de você construir massa muscular, vai muito além de um efeito estético. E a prática do exercício físico, ela não deve ser visto como um artigo de luxo, mas sim como um contexto de saúde. Como eu falei, né, prevenir também é tratar. Então, eu relaciono nessa minha fala, me desculpe se eu falo muito, eu estou empolgado, mas eu coloco essa minha fala em relação à mobilidade urbana e à medicina esportiva e o porquê, né, dessa falta de adesão em relação do brasileiro nesse contexto de ser sedentário, né? Perfeito, grande Danilo. Uma explicação muito boa, muito interessante. E como eu sempre digo, né? Sempre com uma vertente de fugir um pouco da caixinha, né? A gente não associa que, por exemplo, ciências como a medicina, que é uma ciência da natureza, uma ciência da vida, né? Ela também pode estar relacionada a hábitos simples associados, por exemplo, ao urbanismo.
Por falar em urbanismo... Mário, só um minutinho, posso complementar o professor? Por favor. Danilo, eu trouxe esse livro aqui. Esse livro é Doutor Danilo, né? Desculpa. Não, imagina. Aqui, Danilo Pereira. Eu sou... Cara, esse livro... Minha identidade tá assim. Show, meu amigo. Esse livro aqui é a Bíblia, dentro dessa perspectiva de uma vida mais saudável dentro de um espaço urbano muito contaminado, em todos os aspectos, muito poluído. O autor é o Jeff Speck, tá? Para todos os concurseiros aí, vestibulandos e a galera do Enem. E o nome do livro é Cidade Caminhável. E tem uma parte do livro que ele trata justamente essa dinâmica da obesidade, diabetes, dentro desse espaço urbano. Só para complementar a fala de Danilo, eu vou citar dois pontos aqui que ele traz. Quando você estava falando, eu já me veio logo à cabeça esse capítulo aqui. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele coloca que em 1970, de cada 10 americanos, um era obeso. Em 2007, esse índice já estava de 1 para 3. E ele associa isso diretamente ao ambiente urbano, justamente porque a sociedade americana é uma sociedade... Eu já estou até adiantando a sua pergunta, viu, Mário? Provavelmente. Por quê? Porque a sociedade americana é uma sociedade muito ligada ao carro. Eu diria que, simbolicamente, ela é a mais vinculada ao status do carro. E a nossa sociedade, ela em grande parte, ela copia esse modelo, ela reproduz esse modelo. Uhum. Logo, se eles vivem uma epidemia de obesidade, eu diria que o Brasil tende cada vez mais a sofrer com esse quadro, tá? E um outro ponto que ele traz aqui é que usuários de transporte coletivo têm 3 vezes maior probabilidade de atingir o índice recomendado, né, pelo Centro de Controle de Doenças, com relação a atingir uma boa saúde. Uhum. Liga aí, 3 vezes mais chance de ser saudável que uma pessoa que não usa transporte coletivo, né? Então, ele traz muito essa perspectiva, já indico o livro para o doutor e para os ouvintes aí, todos os que estão assistindo.